Primeira refinaria de petróleo é inaugurada em Angola, em Cabinda, no dia 1 de setembro. O que é que vai mudar? Será que vamos ter mais emprego? A qualidade de vida dos angolanos vai melhorar? Neste vídeo, vamos explicar para você qual é o impacto que a inauguração da refinaria de Cabinda vai trazer na vida dos angolanos. Eu sou Alberto Teca Tomás, criador do canal Teca Capital Investimento, que também é uma startup de tecnologia voltado a dados e finanças. Bem, primeiro que nós temos que entender, Angola é um país que para sobreviver, ter dinheiro para gastar, investir, para que o país exista em si, depende de petróleo. Petróleo esse que é extraído do mar e vendido para o exterior. E Angola é um dos países que mais produz petróleo. E em 2024, Angola foi classificado cá em África como o terceiro maior país que produz petróleo, ficando apenas atrás da Nigéria e da Líbia, que é uma ótima notícia para nós. E não só, nós temos que notar que em 2024, Angola foi o 10º país que mais produziu receita neste ano. Ou seja, cerca de 80,4 bilhões de dólares em 2024. O PIB, para quem não entende o que é o PIB é todo o dinheiro que o país gera em um ano dentro do seu país. Ok? Todo o dinheiro que Angola produziu durante o ano. Isto é o PIB. E fomos o 10º país em África com esta receita. O que é que significa a inauguração da refinaria de Cabinda? Bem, são vários pontos que nós vamos trazer aqui e vamos indo um por um. Primeiro ponto é que isso nos dá a possibilidade de podermos ser autossustentáveis em termos de energia. O que é que quer dizer sustentabilidade energética? Sustentabilidade energética é o nosso país produzir a própria energia que consome. Por exemplo, nós em Angola, quando nós vendemos o nosso petróleo, esse petróleo é mandado para fora, os estrangeiros refinam nas suas refinarias e vendem de volta para Angola em forma de gasolina, gasóleo, óleo que nós utilizamos nas nossas motos, carros e outros tipos de transportes que nós utilizamos no nosso país, até como os aviões. Então, muita coisa é derivada do petróleo e nós compramos. E Angola chega a gastar mais de 1 bilhão de dólares anualmente só para comprar combustível. E isso aumenta o custo. Okay? Significa que esse dinheiro vai ser utilizado para comprar algo que nós próprios produzimos. Então, isso não é sustentabilidade energética. Sustentabilidade energética será no momento em que nós vamos diminuir a necessidade de comprar o combustível de fora, produzir o nosso próprio combustível, ou até mesmo ser tão autossustentável que vamos excluir a necessidade de comprar combustível de fora e mais dinheiro para nós. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Sustentabilidade energética. A seguir, nós vamos ver que o facto de termos uma refinaria vai nos permitir reduzir o custo e a necessidade de termos que importar esse mesmo combustível do exterior. Significa que vamos guardar ou poupar mais dinheiro para investir em outras áreas que são importantes, como agricultura, indústria, educação, saúde, que vai permitir melhorar a nossa qualidade de vida. Mas tem uma questão muito importante. Nós temos que entender que a refinaria de Cabinda, na fase inicial, vai produzir apenas 30 mil barris de petróleo, ok? Dos 60 mil que é necessário para que possa operar na sua totalidade, nessa fase inicial. Mas temos que entender que o facto de termos essa refinaria não quer dizer que automaticamente o preço do combustível vai baixar também, ok? Nós estamos a falar aqui de custos. O custo que temos para comprar o combustível no exterior e revender cá e nós compramos, e o custo interno que nós próprios, como consumidores em Angola, pagamos para abastecer as nossas viaturas, a gasolina. Não quer dizer que esse custo que tem a ver com o abastecimento de nós cá em Angola, de nós consumidores, vai descer. A gasolina que está a parar nos preços dos 500, 400, 600 kwanzas, não vai descer agora. Por quê? É simples. Porque a produção desse combustível ainda vai levar tempo. Temos a refinaria de Cabinda e temos ainda em construção a refinaria do Soio e de Lobito. São com essas 3 refinarias e talvez com outras que podem funcionar,
que vamos conseguir produzir e atender a demanda de combustível que existe no país. E nesse momento que acontecer isso, aí sim os preços do combustível vão começar a baixar. Mas tem um porém que nós temos que prestar bastante atenção. A questão é, o combustível ou derivado de petróleo que vai ser refinado, será para consumo interno ou será para exportar, vender para fora, para os países vizinhos ou para a China, por exemplo, que é o nosso maior parceiro comercial? Então são questões. Se for para exportar, isso quer dizer que o consumo interno vai ser deixado de lado. E mesmo que for para consumir internamente, nós conseguimos pagar o preço do combustível. Será que os angolanos têm a capacidade de poder comprar o combustível sem a subvenção do Estado? Não. Nós não temos poder de compra. O angolano em si não tem poder de compra para isso. Então são questões que nós temos que fazer. O derivado do petróleo que vai ser refinado, será que é para exportar para fora ou para consumir cá? E uma coisa que deve ficar bem patente é: isso não vai resolver o problema logo de cara, só pelo fato de termos inaugurado. É um grande passo, é um grande momento para o nosso país. Estamos a dar os primeiros passos para a sustentabilidade energética, reduzir o custo com a aquisição de combustível, mas é o início apenas. Então não podemos ficar aqui todos felizes, simplesmente pensando, ok, temos uma refinaria. Não. Vamos ficar felizes porque demos o primeiro passo. Não quer dizer que já chegamos lá, estamos a caminhar. E ainda falando de custo, nós podemos agora falar no governo. Já que o governo serve o povo, a grande questão é, se nós formos a ver o gasto do governo, vem crescendo ao longo do tempo. O governo gasta cada vez mais, embora também obtenha receitas. Essas receitas vêm crescendo. Receita é o dinheiro que o governo vai obtendo ao longo dos anos, vai crescendo. E ao mesmo tempo que obtém esse dinheiro, vai gastando. Então, se vamos ter a nossa refinaria, vamos ter as nossas refinarias, então tem gastos que têm que ser cortados. E tem gastos que serão feitos, que devem ser justificados. E isso deve se espelhar na qualidade de vida das pessoas. Deve ter mais oportunidade de emprego, por exemplo. E por falar em emprego, o fato de termos refinaria não quer dizer que todos os jovens vão ser empregados. Na verdade, a menor parte das pessoas em Angola vão se beneficiar diretamente de vagas de emprego nas refinarias, claro. Isso quer dizer que ainda assim, embora que vai diminuir a taxa de desempregabilidade em Angola, ainda assim a maior parte da população vai estar desempregada. Então temos que reduzir também, esse aqui é um assunto para um outro vídeo, a burocracia que existe no nosso sistema para facilitar o surgimento de novas empresas. O surgimento de novas empresas vão gerar emprego, empregos que vão gerar renda. Renda essa que vai dar poder de consumo às pessoas com um salário de fato digno para se viver. As pessoas gastando, a economia cresce, oportunidades vão surgindo, dinheiro vai circulando e assim a economia fica mais forte, a qualidade de vida dos angolanos aumenta. Então não podemos olhar simplesmente para o setor petrolífero como a única solução de Angola e precisamos continuar a lutar para diversificar a nossa economia. Um outro ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, além dos custos, tem a ver com a dívida. Bem, nós sabemos que foi inaugurada a refinaria de Cabinda, mas a grande questão é, falta a refinaria do Lobito e do Soio. E ainda essas construções, essas obras não foram concluídas. Para isso, o governo precisa fazer um empréstimo de aproximadamente 5 a 6 bilhões de dólares. Significa que a dívida pública é o dinheiro que o Estado empresta de estrangeiro, de empresa, de pessoas para fazer gastos, ok? E a nossa dívida pública já é de 60 bilhões de dólares. Veja, a nossa receita em 2024 foi de cerca de 80 bilhões. E a nossa dívida é de 60 bilhões. Temos uma pequena folga para fazer mais dívida. Mas ainda vamos fazer dívida. Claro, é um bom investimento porque vamos ter mais refinaria. A questão é o risco dessa dívida? É sustentável? Vamos pensar assim. Se eu vou fazer uma dívida, eu tenho que ter a certeza e a capacidade de que vou devolver esse dinheiro. Se eu não tiver como devolver, esse dinheiro se perde. Ou devolvo apenas uma parte.
Isso mina a minha confiança. Significa que se for para me emprestarem dinheiro de novo, não vão me emprestar. E Angola já tem corrido esses riscos. A grande questão de risco que eu estou a falar aqui é que o mercado petrolífero é muito volátil. O que é que quer dizer volátil? Volátil ou volatilidade é quando o preço do petróleo está sempre a variar. Sobe e desce, sobe e desce. Hoje está $70, amanhã está 80, amanhã está 65. Ou seja, depende muito da situação que está a acontecer no mundo. Por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia afetou bastante o preço do petróleo. O preço do petróleo subiu. Mas depois de estabilizar, o preço do petróleo baixou. Ou também a própria OPEP pode dizer, olha, vamos produzir mais petróleo. Todos os países que fazem parte desse bloco vão começar a produzir mais petróleo. Vai ter mais petróleo. Isso faz com que o preço baixe, porque tem mais quantidade no mercado e as pessoas vão comprar um preço baixo. Quando tem menos quantidade no mercado de petróleo, por causa de alguma situação, seja geopolítica. Geopolítica, estamos a falar quando há conflito regional de países, né? Angola, por exemplo, e Congo não estão a se dar bem. Rússia, Estados Unidos, Rússia, Europa. Então, esses conflitos geopolíticos também acabam por minar o preço. Se tiver, por exemplo, uma guerra entre dois países e esses países estão em uma rota, por exemplo, no Oceano Atlântico, e os barcos têm que passar por aquela rota, não vão poder passar. Vão ter que dar a volta em um outro sítio, isso vai levar mais tempo, o petróleo vai demorar para chegar, isso vai diminuindo a quantidade de petróleo. Isso faz com que o preço sobe e o petróleo fica mais caro. Claro, para países que dependem disso é bom porque aumenta a receita e Angola se beneficiou bastante disso. Então, por causa dessa volatilidade que existe no mercado petrolífero ou no mercado de commodities em si, não é uma segurança de que nós vamos conseguir produzir e conseguir devolver o dinheiro no momento certo. Pode ter imprevisto. Esperemos que não aconteça esses imprevistos. E não só. Pode-se exigir uma qualidade enorme do combustível, dos derivados que vamos produzir, que podem ter preço bem mais baixo. Se a qualidade não for alta, não vamos vender a um preço alto, vamos vender a um preço baixo. Isso também faz com que ganhemos menos dinheiro a nível interno. Então, são esses pontos que eu queria trazer para você. Agora, o que é que isso quer dizer? Falaste muita coisa, Alberto, mas o que é que isso quer dizer no final? No final, tudo isso nos remete a uma situação simples. Primeiro, é que demos um passo importante para nos caminhar para a sustentabilidade energética do nosso país, ou seja, produzir o nosso próprio combustível para colocar nas nossas motos, nos nossos carros, produzir combustível que vai nos permitir colocar os nossos aviões a funcionar sem ter que comprar de fora. Isso é sustentabilidade energética. Segundo é que com a refinaria ou com as refinarias vamos diminuir o custo de ter que comprar combustível do exterior. O governo vai ter folga. Em vez de gastar o dinheiro para comprar coisas como combustível fora, para colocar nos nossos carros, vão utilizar esse dinheiro para investir em áreas como educação, saúde, agricultura, indústria, por aí em diante. E se não fizerem isso, nós podemos questionar. Cadê o dinheiro, né? Brincadeira. Mas é facto, temos que questionar. E isso tudo nos remete a uma situação em que, embora seja uma notícia positiva, não quer dizer que o preço do combustível, né, que nós estamos a pagar agora, e por causa disso o preço do táxi subiu, vai descer logo de cara. Não, não vai ser desse jeito. Vai ser preciso tempo para que as coisas em si se concretizam e a dinâmica do mercado vai aumentando, vão produzindo cada vez mais quantidade de petróleo, comprando petróleo, refinando, vão poder fabricar ou derivar combustível como a gasolina, o óleo, o gasóleo, e aí vamos ter um mercado autossustentável. Okay? A longo prazo, Angola vai se tornar mais dinâmica e não vai depender tanto de ter que comprar o petróleo, aliás, de ter que comprar o combustível de fora para nós consumir. Então é uma ótima notícia, né? Mas não vai mudar a nossa realidade da noite para o dia. Então, para mais vídeos sobre finanças, economia, contabilidade, análise de dados e tecnologia, segue a Teca Capital Investimentos aqui no canal do YouTube e nas nossas outras redes sociais, Facebook, TikTok, Twitter, e estamos juntos. É nós. Para qualquer informação, deixa o teu comentário, o que é que achaste deste conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.